Olá, Olá, deu certo. tudo jóia? Tudo bem, e você? Tudo bem? Muito frio por aqui, e aí? Nossa, aqui também, meu Deus. Tá Mas já demais. deu um jeito aqui de ficar bem quentinha. Então, Fernanda, é um prazer te ter aqui hoje com a gente na Não Era Amor, para poder conversar. Prazer também, fiquei bem feliz com o convite. Ai, que bom. Conversar um pouco sobre esse tema tão importante, né? Que a gente vai Sim. abordar aqui hoje. Acho que é a primeira vez que a gente aborda esse recorte bem específico de mulheres lésbicas e bissexuais em uma live. E eu te convidei, né, pela questão da representatividade, mas também por saber do seu trabalho com a população LGBTI+, né? E hoje nós vamos falar então um pouco sobre isso, né? Relacionamento abusivo, afetividade das mulheres lésbicas. Queria que você se apresentasse um pouquinho, né? Eu já falei um pouquinho sobre você. Eu sou a Fernanda, né, e tenho 35 anos de idade. Também faço parte aí da comunidade LGBT, desde que eu me entendo por gente, que eu tenho certeza que hétero eu não sou. E também de acordo com as minhas experiências de vida e a minha atuação profissional, os meus estudos, porque na verdade a gente não tem uma base, né, na nossa formação em psicologia. Nós fomos atrás e continuamos indo, né, Sim, porque realmente é, é uma falha de a gente não receber a gente não ter disciplina, né, para tratar dessas questões de grupos não dominantes, de estresse minoritário, né? Enfim, são questões aí muito fundamentais mesmo e que eu resolvi buscar, resolvi ir atrás, nichei, tenho a Lux LGBT para atender as pessoas que são da comunidade LGBT, né? Para fazer um trabalho aí de autoestima positiva, autoconhecimento. isso. Sigam É lá, isso. gente, o trabalho da Fernanda, muito bacana. Recomendo todos seguirem o perfil, @luxlgbt. E esse ponto que você disse é muito importante, né? Porque a nossa formação em psicologia é uma formação muito generalista e acaba que, de fato, não nos fornece a bagagem específica necessária para a gente trabalhar tanto com a população LGBTQIA+, né? Como também, inclusive, com o público de relacionamentos abusivos, né? A gente acaba que não estuda muito violência doméstica, relacionamento abusivo na faculdade, né? E é um tema super É, importante, né? é uma falha mesmo. Exatamente. Então, hoje nós vamos conversar aí um pouquinho sobre isso, assim, né? E para a gente iniciar, eu queria que a gente começasse conversando um pouquinho sobre essa questão da afetividade na relação entre duas mulheres, né? Como que é isso? O que que a gente pode estar falando um pouquinho sobre isso com o pessoal hoje? Então, tem um compartilhamento que eu vejo muito por aí, que é de uma mulher dizendo o seguinte: ai, meu sonho é me relacionar com mulher, acho que eu tenho que parar de me relacionar com homem e ficar com mulher, porque homem só me traz problema. Com mulher não, com mulher dá tudo certo, né? Uma entende a outra, elas são iguais, entre aspas. Eu acho que começa aí, começa nesse tipo de mito, em achar que a mulher jamais vai te trazer um problema, ainda mais ser violenta, ser Uhum. agressiva, que esse não é o papel da mulher, que a mulher ela é agredida, né? Então eu acho que os mitos começam aí mesmo, nessas fantasias que as pessoas têm mesmo. Essa idealização de uma relação amorosa entre Idealização. duas mulheres, né? Muita, muito forte. Começa nessa idealização, nessas expectativas irreais. Então, realmente isso a gente deve chamar atenção. É ruim para quem se relaciona com mulher, quando escuta isso, se sente mal, porque uma relação entre mulheres é como outra qualquer. Ela passa por desafios,
ela tem várias coisas ali a serem construídas, a serem superadas. E ouvir isso, que é muito simples, é muito fácil, isso machuca, né, a população das lésbicas, machuca mesmo assim as lésbicas e as bis, porque isso não é real. A gente também precisa de apoio, nós também precisamos de nos esforçar, precisamos de reciprocidade no relacionamento. É um relacionamento como outro qualquer, mas realmente esse é um mito muito forte, né, a ser combatido na nossa sociedade, porque as pessoas minimizam muito a violência quando ela é vinda de outra mulher. Vira até piadinha. Muitos homens acham engraçado, divertido ver duas mulheres brigarem, fala assim, ah lá, olha lá, briga de cabelo, uma agarra no cabelo da outra. Então eles minimizam, acham que isso não é nada demais. Eu acho que isso daí é bem prejudicial, Sim. além de outros fatores, né? Infelizmente muito comum, né? Assim, principalmente quando você traz a perspectiva dos homens heterossexuais, assim, né? Que Sim, acabam fetichizando muito esse tipo de relação, né? é, E exatamente. quando a gente fala de E afeto, de relacionamento, todo mundo tem seus pontos fracos, tem, né, conflitos, porque são relacionamentos, como qualquer outro, né? Entre duas uhum, pessoas diferentes, com histórias de vida diferentes, com bagagens diferentes, né? sim, e outra coisa também é que dificulta validar essa violência entre lésbicas, né, e bissexuais, é que o relacionamento entre mulheres ele passa por uma certa dificuldade de ser validado. Muita gente ainda acha que precisa ter um homem, né, ali no meio para ser um relacionamento de verdade. Então, como que a gente vai considerar uma violência nesse tipo de relacionamento homoafetivo se sequer a relação amorosa é validada? Uhum. Ótimo ponto. E ela é invalidada, na verdade, o tempo todo, né? Infelizmente, pela É, cultura, sociedade, família, né? Ambientes sim, sociais. sim, invisibilizada, Isso. Sim. com certeza. E aí acho que entra uma outra coisa também importante da gente estar conversando um pouquinho sobre, que é essa perspectiva de um amor romântico, né? Que eu vejo como uma herança dessa sociedade heteropatriarcal, assim, né? Desse heteropatriarcado, e como que isso também se manifesta e afeta essas populações, essas pessoas, assim, né? Uhum, é verdade. Além desse amor romântico aí, que faz as pessoas acreditarem que você tem que encontrar uma outra metade, que quando você encontrar essa outra metade, tudo vai fluir naturalmente, que a outra vai te entender facilmente, sem você precisar se esforçar, sabe? Que vai ser tudo lindo. Ou então o contrário, né? Também, porque assim, a mulher, ela é criada para se dedicar ao outro. Ela é muito criada para Para isso. amar o outro, E, oi? para amar o outro e muito menos a si Para mesmo. para amar o outro, para agradar, né? Ela é objetificada para agradar. E aí, imagina só juntar duas mulheres, então, aí a gente tem a duplicidade de gênero. Aí se torna uma coisa muito forte, né? Que costuma ser muito forte em relacionamento entre mulheres, que é as duas quererem estar juntas o tempo todo e se sentirem preocupadas e mal e fazerem coisas separadas, a chamada fusão, né? Então, tem algumas particularidades do relacionamento lésbico que o relacionamento heterossexual não sofre tanto. Sim, Mas assim, isso também tem a ver com a história de vida de cada indivíduo. Nós nos atraímos por pessoas que nos são familiares. Se uma mulher ela se atrai constantemente por outras que são abusivas, por exemplo, isso provavelmente tem a ver com algumas situações de vida que ela viveu, que marcaram ela e que traumatizaram em alguma medida.
Então, é fundamental também a gente aprender a se conhecer. Quanto mais a gente se conhece, mais a gente tem condições de escolher a pessoa que a gente quer ter do nosso lado. Porque se nós deixarmos só as nossas emoções escolherem, pode ser que elas nos coloquem numa fria. Tem até um autor da psicologia que ele fala muito isso, né? Se der match 100%, foge. Uhum. Porque, assim, se for uma atração muito louca, para namorar, pode não ser algo tão positivo assim. Porque as duas começam a pensar mais de forma emotiva, a agir, né, de forma mais primitiva. E em um relacionamento, para ele ser saudável, ele tem que passar pela racionalidade também. Por isso que é importante nós procurarmos fazer escolhas mais racionais, porque aí a gente vai ter mais condições de nos colocar naquela relação ali. Em vez da gente se entregar, em vez da gente entregar a nossa felicidade totalmente à outra pessoa, em vez da gente ficar se esvaziar de si, ficar carente de si, por acreditar que a outra sabe mais sobre você do que, né? Enfim, você ter uma expectativa alta demais sobre o outro. Isso é algo também perigoso. Não Deposita sei se eu me muito no bananei aqui. outro, assim, né? E isso que você Sim. disse é muito importante, me lembrou até de uma estudante de gênero, estudiosa de gênero, a Valesca Zanello. Ela até fez uma live com a Poliana aqui no nosso Instagram sobre culpa, e que ela fala de dispositivo amoroso, assim. E aí ela fala que em relação entre duas mulheres tem muito isso, assim, né? Porque as mulheres, elas são criadas, né, para amar o outro. Ela fala primeiro o outro, segundo o outro, terceiro o outro, né? Então, assim, quando se juntam duas mulheres, né, num relacionamento lésbico, por exemplo, são, digamos assim, dois dispositivos amorosos, né? Duas mulheres que foram criadas pela cultura para poder sempre amar o outro em primeiro lugar. E aí, esse ponto que você trouxe é muito importante, porque a gente pensando até na perspectiva de um relacionamento abusivo, tem uma psicóloga social que fala que são três T's, assim, né? Too fast, too much, e aí, assim, tipo, muito e muito rápido, né? Então, quando você disse, deu um Olha, monte de gostei. Qual que é o outro T? Too fast, too much e o outro? too fast, too much, too... Ah, não vou lembrar o outro. Mas é Eu muito, gostei desse muito negócio. Depois você rápido, me fala. sim. Então, ela fala que isso é um alerta, né? Então, esse match 100%, das vezes vir, digamos assim, com muita sede ao pote, a relação ser muito maravilhosa no início, começar muito Sim. rápida, isso é um indício, assim, de que pode ter algo. Ah, too Ah intense. lá, o too intense. É isso mesmo. Transformation, é isso mesmo. Transformation, na verdade. É Gostei desse fast, too much, negócio. Bem transformation. explicado. E depois a coisa começa a se transformar, né? Então, como que isso é um sinal de que essa pessoa pode estar entrando numa relação abusiva, sabe? Sim, sim, realmente. E no começo, geralmente, a gente tem pequenos sinais que é possível, é mais fácil de ignorar, mas com o tempo eles tomam uma proporção maior, uma dimensão maior. Mas no começo a pessoa está muito ávida, né? Está muito ávida, geralmente está carente de si, né? Está numa situação mais vulnerável. E aí ela acaba fazendo vista grossa para essas coisas iniciais. E quando vê, já tá um caso assim mais complicado, né? Ela já entrou num lugar ali que já depois é muito mais difícil de sair. Quanto mais o tempo passa, mais difícil fica de sair, né? E nem sempre no início vai, digamos assim, dar para identificar que é um relacionamento abusivo, né? É, Às vezes é mais tem que depois ter. que o abuso começa a acontecer, é que a coisa começa a ficar meio estranha, que se percebe. E às vezes essa mulher já está presa nesse relacionamento, né? De alguma maneira. Também. E aí Uhum. você falou sobre mito lá no início, né? Dessa perspectiva de uma relação, né? Mais horizontal e como se fosse, né? Uma relação bem idealizada, né? Como se fosse, digamos assim, uma relação sem problemas, né? Como se não pudesse acontecer relacionamento abusivo nesse tipo de relação. Aí eu fico pensando também na perspectiva do machismo, né? Porque eu acho que tem muitos mitos em torno disso, né? Uma relação entre duas mulheres é uma relação mais horizontal,
né? Então não tem reprodução de machismo, né? E acho que a coisa não é Hum. tão por Quem dera, né? Quem dera. Ai, gente, quem dera. Mas é uma relação que também tem as suas hierarquias assim. e é uma relação com pessoas e pessoas às vezes estão em busca de poder, de controle. Isso não depende do gênero, né? Então, é uma relação que está, sim, suscetível e muito ao abuso, né? Não é uma relação que passa por menos abusos. Existe bastante, bastante mesmo. Né? E nós crescemos todos, independente da nossa orientação sexual, numa mesma cultura extremamente machista, né? Por mais que a gente se Sim. empodere, se desconstrua, e ser LGBT meio que nos obriga a isso, inclusive, né? Para poder Uhum. trabalhar a nossa autoestima, a autoaceitação, ainda assim a gente tem internalizado um pouco desse machismo, desse sexismo, né? Dessa sociedade que a gente vive. Ninguém nasce desconstruído e está 100% desconstruído, acredito eu. Então a gente vai reproduzir. Enquanto a sociedade for machista, a gente vai ter que ter consciência de que a gente pode estar reproduzindo essa cultura muitas vezes na forma automática, inclusive. Exatamente. E a gente reproduz, sem perceber, mesmo que seja de formas mais É. sutis, assim, né? Isso, Uhum. como diz a Sim, Melissa, a desconstrução é diária, né? E é mesmo. é, é verdade. E aí, assim, dentro dessas perspectivas que a gente está falando aqui, tem um ponto que eu acho muito importante da gente tentar conversar um pouco da importância, assim, de como que a terapia pode ajudar em todo esse processo, como você disse, né? De autoconhecimento, eu acho que até de empoderamento também, mas nós, Uhum. pessoas LGBTs, né, passamos por violências ao longo da nossa vida que pessoas heterossexuais não vão passar. E são violências constantes, assim, a gente vai estar, infelizmente, enquanto a nossa sociedade for da maneira que é, em contato com isso. E como que isso pode afetar essas mulheres ou contribuir tanto para que elas permaneçam em relações abusivas ou que elas entrem em relações abusivas, né? Uhum, sim, com certeza, né? A gente ainda tem isso a mais para se preocupar, porque a gente todo LGBT sofre ou já sofreu de algum nível de LGBTfobia internalizado, E, né? E muito disso costuma ser inconsciente. Geralmente é difícil de identificar esses sinais, nem sempre eles são tão claros assim, né? Então, num processo de psicoterapia, fica mais fácil da gente conseguir identificar. O que você ia falar? só essa perspectiva assim, né, da LGBTfobia internalizada, que a gente absorver toda essa violência, né, assim, esses preconceitos e a Uhum, discriminação e apresentar isso com nós mesmos e na relação com o nosso semelhante, né? Só para ficar um pouquinho mais uhum. claro o conceito assim para o pessoal. Ah, sim, é porque muito se fala sobre a LGBTfobia externa, né? Aquela que a gente observa, mas o pessoal da comunidade LGBT que cresceu ouvindo coisas ruins a respeito disso, né? De ser LGBT, que ouviu, que sentiu na pele, né? Através de olhares e de tratamentos diferentes. Isso, por mais que a pessoa ache que não a afetou, mas em algum nível afeta sim. A gente sabe que afeta a autoestima, tem pesquisas mostrando o quanto isso pode ser danoso caso a pessoa, dependendo do nível, né, da LGBTfobia internalizada, aumentam as chances tanto de desenvolver ansiedade, depressão, quanto problemas físicos também, aumenta a chance de desenvolver câncer, né? São desafios mesmo. Sim, então é bastante, assim, é necessário, né, que a comunidade LGBT esteja mais consciente dessas questões. E para isso
as pessoas precisam se conhecer mais, estar mais consciente sobre os seus processos internos, os seus diálogos internos, observar mais como estão os seus relacionamentos, a sua rede de apoio, porque um agravante é que a família das pessoas LGBT nem sempre elas apoiam, né? Então, a quem ela deve recorrer quando ela está passando por alguma situação é, assim discriminatória? Muitas vezes ela não pode recorrer a quem ela mais ama. Então é importante construir uma rede de apoio que não seja necessariamente a família de sangue, mas amigos e por aí vai. A gente, né, tem muito aquela máxima assim, no meio LGBT que a gente pode escolher a nossa família, né? É, exatamente. E esse é um ponto assim que eu acho que é muito importante de você ter falado, porque um assim dos pilares importantes para que as pessoas saiam, né, de situações de abuso é ter apoio social. E às vezes as pessoas LGBTs estão muito isoladas socialmente, dependendo da história de vida, da situação de cada uma. Então, isso dificulta com que ela saia aí de uma relação abusiva. Se ela não tem a família que acolhe, que apoia, né, ou amizades que possam Uhum. dar esse suporte, né? Então, essa solidão, ela prejudica a saída dessa pessoa de uma relação abusiva, né? É verdade, verdade. Porque isso começa bem cedo, se a gente for parar para pensar. Por exemplo, na escola, né? Na escola, quando todo mundo é muito novo, tem aquela fase de quem você gosta. E a pessoa LGBT já começa aí, ela já não pode contar, já não pode se expressar. E isso é adoecedor, né? Ter que omitir uma parte, ainda que seja um detalhe, mas fundamental, da sua existência, né? Isso é adoecedor, ter que abafar os sentimentos, não poder falar sobre o que Sim. sente, quem ama, quem não ama, quem ela tá com medo. Ah, e realmente isso aí é um ponto fundamental mesmo que você tocou, né? E às vezes as pessoas que moram em cidades pequenas, na zona rural, aí é pior ainda, porque muitas vezes elas não têm oportunidade de sequer construir essa rede de apoio, né? Se veem como as únicas mesmo lá nesses lugares. O isolamento é muito maior, assim, né? Tem poucas. Dependendo da situação. Acho que, assim, esses pontos trazem desdobramentos que daria pra gente fazer umas 10 lives, né? Dava, daria mesmo. Né? Quem sabe, né? Porque aí, pensando nisso, eu pensei, assim, tanto na LGBT-fobia, né? Na relação abusiva entre duas mulheres, né? Que a gente chama de outing, né? Que é um ponto, assim, que algumas pesquisas trazem de específico do relacionamento abusivo, né? Entre pessoas LGBTs, entre mulheres lésbicas, que é uma parceira utilizar da lesbofobia, né? Para manipular, para controlar, né? Para ameaçar a parceira, se ela às vezes está numa relação mais a família ainda não sabe da orientação sexual dela, então de ameaçar revelar a orientação sexual para poder conseguir algo na relação ali em troca, né? Até Uhum. mesmo de violentar essa parceira com alguns abusos que parecem autocuidado, né? Do tipo, poxa, mas você não. Uma mulher, né, que às vezes não tem uma expressão de gênero tão dentro do que socialmente é dito de feminino, né? Que às vezes não se maqueia, não curte, né? Às vezes de trazer nessa perspectiva de um cuidado, ah, mas você fica tão mais bonita assim, e na verdade é uma certa manipulação ali, né? É uma certa violência psicológica, né? Isso acontece. Esses abusos eles se manifestam das mais variadas maneiras possíveis. E tem espectros, né? Então é difícil, torna difícil até de identificar mesmo. Acho que precisaria até de um treinamento para as pessoas aprenderem a identificar essas coisas, porque por mais que a pessoa tenha amor próprio e tal, se ela chegar desavisada ali, ela pode simplesmente ser dobrada mesmo. E porque é uma coisa muito bem feita, né? Essa violência, principalmente.
a que não é física, ela, nossa, é muito difícil de você conseguir perceber que aquilo ali se trata de uma violência. Sim. Então, e isso que você disse, assim, é porque o abuso psicológico ele pode ser muito sutil, né? E às vezes a É. gente tem um olhar muito comum de olhar muito para a forma da coisa, né? Então, mesmo que você seja uma pessoa empoderada, desconstruída, feminista, né? Você olha e, de fato, às vezes parece um pouco de cuidado. Poxa, ela tá preocupada comigo, né? Tá dizendo que me gosta, gosta que eu me visto Mistura, né? assim. Mistura também, o que gera confusão. Mistura com um pouco de cuidado também. Exatamente. E isso gera confusão mental, assim, né? E às vezes a gente tem que olhar um pouco também pela intenção, talvez que é o que está por trás, né? Então, de fato, é uma coisa difícil até de fazer sozinho mesmo, né? Por isso que uma ajuda, às vezes, de uma, né, é importante. E todos nós temos os nossos pontos cegos. É muito mais fácil quando você conversa com outra pessoa, desde que seja uma pessoa que tenha mais consciência, e não uma pessoa que diminua o que você está contando, porque isso pode fazer a sua angústia aumentar, né? Quando você conta o que está acontecendo para outra pessoa e ela não consegue compreender a dimensão disso, isso faz você se sentir pior ainda, né? Você custou a colocar para fora, depois você coloca e o outro ainda fala que é coisa da Valida, sua né? cabeça. Então, você tem que tomar cuidado, você tem que escolher bem, com cuidado, até com quem você vai conversar a esse respeito. Por mais que seja uma pessoa bem intencionada, ela às vezes não vai saber lidar com a própria frustração, né? Porque muita gente fala assim: eu já falei que ela tem que sair desse relacionamento, não aguento mais conversar com ela, fico preocupada, ela não sai. A pessoa pode até estar bem intencionada, mas ela não está entendendo que ela não está sabendo acolher o outro. Boa intenção não é suficiente para poder ajudar, para poder acolher. Sim. E sair de uma relação abusiva não é fácil, né? Tem todo um Não. ciclo da violência ali, efeitos psicológicos do abuso, então é um processo complexo, É. né? Eu estava conversando sobre isso esses dias com uma colega de profissão e a gente estava conversando e eu falei assim para ela, ela concordou muito também. Eu falei, eu acho que sair de um relacionamento abusivo pode ser mais difícil do que, por exemplo, não sei nem se eu deveria falar isso aqui e fazer essa comparação, mas eu imagino que é mais difícil do que largar drogas, por exemplo, do que superar o vício em drogas, porque ali tem sentimentos envolvidos, tem uma história que você construiu, tem tantas coisas ali Sim. que nossa, realmente é uma coisa desafiadora. É possível, as pessoas também costumam ficar muito resignadas, né? Acreditando que elas não vão conseguir sair da relação. Gente, é possível sim sair, tá? É possível. Não caiam nessa de cair na desesperança. Vocês têm que começar a ter esperança e começar a procurar os meios. Não desistam. Cada pessoa vai conseguir num tempo, mas não desistam. É. Isso é fundamental. A Melissa, nossa advogada, até mandou aqui, né? Tem pesquisas que mostram que o relacionamento abusivo tem efeitos do nosso cérebro semelhante ao efeito de drogas, assim, né? Mata neurônio, pode causar dependência. Olha só, realmente. Foi um ponto assim certeiro, assim, a comparação que você fez, eu acho que na verdade ela super cabe, sabe? Assim, na nossa conversa, tem tudo a ver. É que é estranho, né, falar assim, mas realmente é uma coisa muito forte e que a pessoa precisa de ajuda, geralmente. E aí eu fico pensando, né, nessa toda a violência que a gente pode sofrer, que as mulheres lésbicas podem sofrer, né, do preconceito, da discriminação, até mesmo no ambiente familiar. E como que isso pode criar o que a gente aqui na Não Era Amor chama de frestas emocionais, sabe? Né, que a gente diz que frestas emocionais são, digamos assim, coisas que a gente vai gerando na nossa história de vida, né, que contribuem para que a gente permaneça numa situação de abuso, né, ou até que contribua para que a gente talvez acabe caindo mais facilmente em uma relação abusiva, né? Como, por exemplo, Verdade. autoestima, enfim, eu acho que as violências que nós, pessoas LGBTI+, sofremos, né, da LGBT mais fobia, lesbofobia,
e até mesmo no ambiente familiar, acredito que deve criar várias frestas emocionais, assim, né? Uhum. Todos nós passamos por, tivemos experiências de vida que foram bastante estressantes e até traumáticas. E isso costuma mudar a nossa visão de mundo, a nossa visão das coisas, a nossa visão sobre os outros, a nossa forma de nos enxergar, né? Então, abala a nossa forma de existir. E se você joga isso lá no fundo do baú, é um grande risco, porque esses esquemas eles vão permanecer em você, essa sua forma de se relacionar e de existir, elas vão continuar aí enquanto você não ficar frente a frente, né, com alguns traumas e trabalhar aquilo ali, trabalhar a sua resiliência, que é a capacidade de resistir, né, aos desafios e a capacidade de se recuperar e recuperar o mais rápido possível. Então, a capacidade de superar esses traumas que pode tornar as pessoas mais fortes, inclusive, né? E acho que por isso que é importante terapeutas que tenham certo conhecimento sobre essas perspectivas, tanto de uma terapia afirmativa, né, de conhecimentos específicos aí da população LGBTI+, e de relacionamento abusivo também, né? É, Porque verdade. tem a Verdade, perspectiva da... Fábio, verdade, porque tem muito profissional que acha que não precisa de estudar a respeito disso, que isso daí é fácil de atender. Gente, é ridículo a quantidade de gente que pensa assim, né? Então, a gente também tem que ter o filtro, eu acho, até na hora de escolher o profissional. Tem gente que acha que só por ser psicólogo, por ser psicóloga, que simplesmente tá seguro ali. Não é bem assim. né? Porque tem muitas nuances aí, né? Tanto dessas violências LGBT mais fóbicas, como, né, entender um pouco de relacionamento abusivo, ciclo da violência, né? Então, assim, às vezes, terapeutas podem, às vezes, não enxergar esses pontos por não ter conhecimento, e, infelizmente, a gente tem também profissionais que podem invalidar e serem, às vezes, meio discriminatórios, né? Então, é muito É, importante é, saber fazer essa busca, procurar uma indicação, né? sim, sim, Porque verdade. eu fico pensando, assim, até um pouco, né? Sou um homem gay, né? Mas eu penso, assim, às vezes eu olho para minha história de vida e penso nessas possíveis frestas emocionais, sabe? Assim, dessas violências que às vezes a gente passa na vida, na família. E você trouxe pontos super importantes, né? Nós, população LGBTI+, a gente adoece muito mais emocionalmente, né? Apresenta mais chances de desenvolver transtornos mentais, né? Por causa dessas violências. E como que isso afeta a nossa autoestima, né? Nos desenvolve uma série de crenças. E são pontos, assim, né? São frestas emocionais que podem servir de prato cheio para o abusador, porque às vezes a gente já viveu relações abusivas na nossa família, né? Pedindo para que a gente fique dentro do armário, invalidando a nossa forma de ser, a nossa espontaneidade, a nossa sexualidade, né? Então, eu acho que a gente aprende um pouco assim, que a gente precisa corresponder às expectativas dos outros. Eu acho que isso é algo muito passado nas famílias que não acolhem, né, os seus entes LGBTs, de que a gente precisa corresponder às expectativas dos outros, corresponder a algumas normas sociais. E aí a gente pode estar super empoderado, assim, desconstruído, ter se autoaceitado, mas às vezes ainda continuar correspondendo a algumas expectativas dos outros, algumas coisas para que se seja amado. Eu acho que isso é um prato muito cheio para um abusador, para uma pessoa abusiva numa relação, né? Verdade. Ótimo link esse que você fez. Tem uma coisa que costuma ser comum em pessoas LGBTI+, que é a supercompensação. É isso. Pelo fato de ela se sentir menos, né? Afinal de contas, ela não corresponde àqueles padrões, ela não corresponde àquelas expectativas. Então, sentimentalmente, ela acredita que é menos. E aí ela começa a agir fazendo demais pelos outros,
ela acha que ela começa a ser perfeccionista, né? Ela começa a achar que ela só vai ser amada de forma condicional. Então, ela fica muito focada, a tendência é ficar muito focada nisso e nunca se sentir bom ou boa o suficiente. E também por passar por muitas, por ter, né, um histórico de rejeição, às vezes já começa a agir e a atrair rejeição, né? Uma rejeição antecipada. Porque isso acontece, quem é LGBT, acho que quase todo LGBT já teve alguém que se afastou da sua vida depois que se revelou, né? Alguém querido. Então, tem alguns machucados aí que faz a pessoa antecipar a rejeição e atrair pessoas que a rejeitem para comprovar a crença de que ela não merece ser amada. Sim, exatamente. E isso acaba que é muito forte na gente, assim, né? E até tocando em outros pontos, você falou isso, eu me lembrei de um dia que eu fiz uns stories, assim. Foi um dia, inclusive, que fiz um remanejo na agenda e eu atendi só pessoas LGBTs nesse dia. E aí, assim, eu Legal. terminei, o dia, assim, com a seguinte perspectiva, e aí eu fiz uns stories. Como que eu percebo que pacientes LGBTs, né, homens gays, mulheres lésbicas, bissexuais, como que a gente se cobra muito mais, a gente tem uma autocobrança, sabe, assim, e uma falta de autocompaixão até muitas vezes, que eu não vejo isso tão presente com a frequência e intensidade que eu vejo no atendimento dessas pessoas. Exatamente. Uhum. E alguns estudos mostram um pouco isso, assim, né? Que as pessoas LGBTs, as mulheres lésbicas que têm, né, oportunidade, que chegam, assim, a ter uma formação superior, né, a entrar no mercado de trabalho, que tendem a ser profissionais muito mais competentes, com uma formação muito, assim, superior até, em alguns cargos, e isso vem dessa estratégia de compensação, né? Do tipo, eu preciso ser melhor para que a sociedade, para que as pessoas me aceitem, né? Para me mostrar o meu valor, né? É quase como se tivesse uma frasezinha internalizada, assim, de forma inconsciente, né? Ah, eu sou uma mulher lésbica, mas eu sou uma excelente profissional. Mas o meu látis é Mas maravilhoso. é de partir o coração quando a gente atende essas pessoas que elas acham que não podem errar no trabalho, tem que ter uma posição de destaque, não se permitem pedir ajuda, não se permitem serem humanas, né? Porque a cobrança é tanta, é tão incessante que se torna o tratamento consigo mesmo se torna desumano. Então, parece ser algo bom essa supercompensação, mas é algo que vai corroendo a alma aos poucos daquele indivíduo. Assim. E aí eu vejo, assim, vários possíveis riscos que isso leva, sabe? Assim, né? Pensando nessa questão específica de um relacionamento abusivo. Se a família é abusiva, né? A gente já tem alguns dados que mostram desse efeito de que a gente meio que habitua um pouco com a violência, sabe? Assim, então a gente Uhum, valida a sim. violência que a gente está sofrendo e naturaliza aquilo como normal. Então, se você vem de uma família abusiva e às vezes uma família que não te acolhe enquanto uma mulher lésbica, uma mulher bissexual, que te discrimina, se você está numa relação lésbica, digamos assim, é quase como se fosse possível, e acho que isso acontece, relativizado, tipo, aqui tá melhor porque ela me aceita como lésbica, a gente tá juntas, a gente se ama, né? Mas tem Uhum. abusos ali, né? Outros tipos de abuso, né? Então, como que isso cria essas possíveis invalidações também, né? É verdade, é verdade. A pessoa tem que descobrir onde buscar esse amor, né? Começando dentro de si mesma e em vez de achar que ela tem que se contentar com essas migalhas aí. Enfim, é um processo longo, né, Fábio? A gente sabe que é um processo longo, não basta a gente falar isso, é um processo longo, mas é gradativo, vale a pena. E essas microagressões que a gente vai banalizando, quer dizer, você está namorando lá na casa, e é uma data comemorativa, vamos supor, Natal. Lá todo mundo está com seu namorado, com a sua namorada, mas vamos supor, se você for o único que recebeu umas olhadas assim,
se tiver de mãos dadas com o seu namorado, dê uma olhadinha de nada. O que que você está achando ruim? Nada demais, a gente está te aceitando aqui. O que mais você está reclamando? O que mais que você quer? Uhum. É cada coisa, né, que a população LGBT escuta. Só que essas microagressões, no montante, elas são tão ruins quanto, se não piores, do que uma agressão mais explícita, mais forte, porque elas são constantes, elas são constantes. Esse estresse, ele é diário, ele é vários momentos do dia que ele acontece, não é uma coisa eventual. E isso é que é complicado, né? Não tem como a pessoa estar o tempo todo consciente a respeito daquela situação ali. Ela vai afetando mesmo. Então, é, por isso que a gente tem que. Eu não gosto de ficar falando só dos problemas, é bom a gente também trazer as resoluções, né? Porque não precisa continuar assim. As pessoas que são LGBTI, elas têm, eu vejo assim, elas podem tornar isso favorável para aprenderem a ter atitudes de enfrentamento, Uhum. né, diante dos problemas, a se tornarem emocionalmente mais inteligentes para passarem por tudo isso, a também desafiarem a sociedade a pensar mais fora da caixa, libertar mais pessoas. Serem mais Então a gente, autênticas também, né? sim. Então, todas essas coisas que são lamentáveis, a gente pode transformar em algo construtivo. É nisso que a gente tem que focar, eu acho. Em vez da gente se retrair, né, e querer negar os fatos, porque realmente é muito angustiante e às vezes a gente precisa dar umas pausas também, desacelerar. Nem sempre dá para ficar cuidando disso o tempo todo. Mas eu vejo que o importante é focar numa transformação dentro do grupo, né? Dentro da sua comunidade, cada um dentro do mundo que vive, não é mudar o mundo inteiro, é cada um fazendo a sua parte no seu mundinho mesmo. Isso daí faz um grande diferencial. Total. E aí um ponto assim, né? Nosso tempo está quase acabando, para a gente ir finalizando, para dar tempo de abrir um pouquinho para as perguntas. Você falou assim, tem uma frase que está na minha cabeça assim, eu não vou resistir não falar ela. Eu adoro, não estou lembrando o autor, mas assim, acho que encaixa muito pra gente, pessoas, para todo mundo, na verdade, independente de orientação sexual, mas dentro do contexto que a gente está trazendo aqui, né? Dessas violências, e quando você falou de amor próprio, que é um processo, né? Também de autoconhecimento, de trabalho, né? De cada um consigo mesmo, que antes de ser plural, a gente precisa aprender a ser singular, né? Eu acho que isso é meio preventivo também para a gente não entrar nessas furadas, digamos assim, né? Uhum, verdade. Acho que esse é um... Verdade. A nossa cultura precisa mudar muito, nesse sentido. É muito voltada para o outro, né? É muito legal, é muito bonito se sacrificar pelo outro, até isso as pessoas acreditam. Mas quando alguém cuida de si mesmo, muitas vezes ele é mal interpretado, ele é mal visto, como se fosse egoísta, né? Como se fosse individualista, como se fosse uma coisa ruim. Então, eu acho que a nossa cultura precisa mudar muito ainda nesse sentido. Sim. E aí, para fechar, assim, um pouquinho do que eu vejo, assim, né? Que o movimento LGBT, acho que a gente precisa pôr um pouco de luz também sobre essas questões, né? Eu não vejo, eu acho que a ausência de representatividade, tanto de relações super saudáveis mesmo, né? Um modelo de relação saudável de pessoas, de mulheres lésbicas, né? De casais, assim, e é importante ver o meio LGBT e as mulheres lésbicas debatendo o relacionamento abusivo, né? E mostrando, assim, que sim, pode acontecer nesse tipo de relação, que não necessariamente vão ser relações horizontais e que isso não pode acontecer, né? Porque o que eu vejo é assim, a Lei Maria da Penha, ela está aí, ela existe, ela é super importante, mas ela é divulgada de uma forma muito dentro do modelo heterossexual. A violência doméstica, o relacionamento abusivo ainda também é muito dentro desse modelo heterossexual. Acho que isso contribui também para que essas pessoas tenham menos oportunidade de tomar consciência de que talvez elas podem estar passando por isso, né? Acho que tem Uhum. que ser debatido.
esse ponto. É verdade, com certeza. Fernanda, foi ótimo ter você aqui com a gente. Estou muito feliz, você trouxe contribuições muito importantes. Obrigada, Vou obrigada. compartilhar esse tempinho aqui com você, viu? Nós, da equipe da Não Era Amor, agradecemos sua presença, as portas estão abertas, viu? Obrigada, gente. Muito obrigada mesmo, viu, por me receber aqui também. Foi um prazer, muito obrigado, viu? Espero que a gente tenha outras oportunidades aí, ok? Também. Então, beijo. Beijo, viu? Até a próxima.